Você já fez alguma promessa que se arrependeu depois? Às vezes acontece. Vamos descobrir junto o que a Bíblia fala sobre isso? Fala, povo! Bem-vindo à penúltima parte da série No Deserto, um estudo do livro de Números. Um pouquinho antes da nossa história, Balaque, que era rei de Moabe, queria amaldiçoar o povo de Israel e não conseguia fazer isso. Então ele se juntou com os midianitas, e algumas filhas desse povo, que não estava na história no começo, mas que se meteu na briga do outro, se prostituíram com eles. E quando Deus deu uma resposta, começou uma praga e separou essa prostituição de volta. Se você quer saber mais sobre como essa praga finalmente parou e como isso está relacionado com Jesus, você pode conferir no link que está aparecendo aqui na sua tela. Então, o povo de Israel e Midian fizeram guerra. E quando voltaram dessa batalha, os chefes que estavam coordenando ali todas as tribos, os capitães da guerra, os centuriões que cuidavam de grupos de 100 pessoas, contaram o seu povo e viram que não faltou ninguém, nenhuma pessoa tinha morrido. É isso que acontece quando as pessoas começam a obedecer a Deus. Mateus registrou que um centurião romano pediu para Jesus uma palavra. Esse centurião tinha um servo na sua casa que estava muito doente. Não conseguia andar e com febre há bastante tempo. E ele procurou Jesus não para que ele fosse até a casa dele e colocasse as mãos, mas para que ele apenas desse uma palavra que discordasse daquela doença. É aí que Jesus elogia esse centurião e diz que ainda não tinha encontrado uma fé daquele tamanho em Israel, mas que seria feito segundo a fé daquele centurião. Jesus deu para ele uma palavra, e essa história ela está conectada com esse pedaço do livro de Números, que explica para a gente a autoridade que o chefe de uma tribo tem. Esse pedaço se chama tribos, se referindo às cabeças das tribos ou aos chefes das tribos. Como isso funcionava? Começava com a família. Então, se uma moça adolescente, ainda não casada, estivesse morando na casa do seu pai e ela fizesse um voto, uma promessa, que um tempo depois ia trazer muita dor, sofrimento para ela, ia trazer alguma humilhação, o pai podia simplesmente cancelar aquela promessa que ela tinha feito. Ela não precisaria mais cumprir aquele voto, porque ela fez aquilo sem pensar, sem refletir, sem maturidade. A mesma coisa poderia acontecer se uma mulher casada fizesse algum tipo de voto, promessa, algum jejum que fosse aflitivo, que fosse trazer alguma humilhação para sua alma ou algum tipo de sofrimento. Se o marido, quando ouvisse, soubesse que a mulher estava fazendo aquilo e ele não concordasse com aquilo, ele podia falar: não, está cancelado. Esse voto que você fez, você está desobrigada de cumprir, não precisa cumprir. Eu cancelei isso, porque ele tem autoridade para poder cancelar as palavras da sua esposa. Mas, se na hora que ele soubesse disso, ele não dissesse nada, ou se ele concordasse, então a mulher tinha a obrigação, sim, de cumprir aquele voto até o final. A Bíblia diz em Números 30, versículo 16, que esse é um estatuto entre o marido e a sua mulher, entre a filha e o seu pai. Ou seja, é desse jeito que funciona. Isso é extremamente profético para a gente, porque isso também explica o modo que Deus trata com a gente. A Bíblia chama o povo de Deus de noiva do Senhor e também de filha de Sião, mostrando que Deus se preocupa em cuidar de nós como um pai ou como um marido. Quantas vezes a gente já fez coisas que humilhava a nossa alma ou que trazia muito sofrimento? O que Jesus, o nosso noivo, fez por nós foi pegar essas nossas palavras que a gente falou sem maturidade espiritual e que nos levou ao pecado, ao sofrimento, ao castigo da desobediência e cancelar. Ele cravou tudo isso na cruz e cancelou a escritura de dívida que a gente tinha. Aquele centurião romano sabia desse estatuto. Ele conhecia o funcionamento do reino dos céus. E ele sabia que, como estrangeiro, ele participava da mesma lei do Senhor. Ele sabia que fazia parte da lei do Senhor. E que ele era a noiva de Deus. E que Jesus, como noivo, tinha autoridade sobre a vida e a casa dele, para que com apenas uma palavra pudesse cancelar a doença que estava dentro da casa daquele centurião. Ele não precisava que Jesus fosse até a casa.
Ele só precisava que Jesus discordasse, não aceitasse aquela doença no seu servo e dissesse uma palavra contra aquela doença, cancelando o que estava acontecendo ali. O centurião romano se colocou numa posição de muita humildade e também de muito amor, como uma filha diante de Jesus, ou como a própria noiva de Jesus, porque ele entendia a autoridade, porque ele entendia e se submetia à autoridade da palavra de Jesus. E ele mesmo queria experimentar o que os centuriões antepassados experimentaram. Quando foi feita a contagem, ninguém morreu. Essa história quase termina o livro de Números, e a gente vai ver qual é o próximo passo que o povo deu no deserto no próximo episódio. Mas antes da gente ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos estudos. Que a palavra do Senhor cancele o sofrimento que existe na sua casa e te dê Shalom.